Olá, amigos do canal Manual do Sítio, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um plantio de feijão crioulo. E eu vou contar um pouquinho para vocês da minha história, né? Como foi a minha transição do campo para a cidade. Eu sei que tem muitas pessoas que estão se mudando, né, para o campo, outros estão pensando em se mudar e eu vou compartilhar com vocês aqui como é que eu faço para administrar as minhas coisas, sem recursos. Quando eu digo sem recursos, sem dinheiro. Eu vim aqui já há 4 anos atrás, né? Praticamente já está chegando em 4 anos que eu tô nesse sítio. Então, quando a gente chegou aqui, o terreno era degradado, não tinha nada. E além de eu não ter condições para arrumar esse terreno, eu tinha uma única preocupação em sobreviver. Eu moro com a minha filha, né? Eu tenho uma filha que tá com 13 para 14 anos. E a gente tinha aquela preocupação, meu Deus, o que eu vou fazer aqui, o que eu vou ganhar, eu vou fazer uma coisa. Então, quando a gente chega, sempre a gente tem aquela energia, né, aquele gás. E eu pensei, eu vou criar peixe, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquele outro, eu vou fazer o... Mas nada no decorrer do ano eu consegui fazer no sítio, né? Porque tudo que você pensa em fazer, ele precisa de um recurso, né? A gente tem que ter uma situaçãozinha financeira um pouco aí para você conseguir fazer qualquer coisa. E quando você não tem um recurso assim, tudo que você fizer, se não fizer bem acertado, te empobrece mais ainda. Porque só dar um exemplo para vocês. Por exemplo, se eu for plantar feijão, por exemplo, o meu terreno aqui ele é 10 mil metros quadrados. Se eu for plantar um feijão em todo 10 mil metros quadrados para mim vender feijão, né? Porque para ter uma renda do feijão, então ele vai me tomar o tempo, eu vou precisar de mão de obras, eu vou precisar de insumo, eu vou precisar de irrigação para ele. Se eu não conseguir fazer tudo isso, né? Então, de repente, ele me dá prejuízo em vez de lucro. Então, o meu conselho que eu quero deixar aí para vocês que estão pensando em ir para o sítio. Primeira coisa que a gente tem que fazer quando você chega é pensar que quando você coloca alimento dentro da sua casa, na sua mesa, você já está ganhando dinheiro. Você já é 80% da nossa renda que vai para nós se alimentar, não é isso? Então, quando a gente faz isso, você já está ganhando dinheiro. Depois que você está estruturado, porque geralmente o pessoal que está na cidade, né, eles vê o sitiante, por exemplo, o meu pai, né? Meu pai ganha dinheiro no sítio, mas pergunta quantos anos ele está no sítio. Então, ele já tem uma estrutura, ele já tem uma estrutura para ganhar o dinheiro. O dinheiro é a consequência de tempos, né, de organização e de planejamento. E a gente que chega, geralmente quem nunca morou no campo, né, que no meu caso, eu quando criança morava no campo com meus pais, aí eu fui para a cidade, quando eu me casei, né, eu fui para a cidade, morei um tempão, daí depois voltei pro campo. Então a gente tem que se reabitar, você tem que se programar para viver lá. E aí, gente, é bem interessante você prestar essa atenção. Nunca se precipitar com a renda que você vai ter no sítio, porque geralmente a gente quer ter uma renda assim de imediato, mas se você não tiver preparado para fazer qualquer coisa que você for planejar, ele vai te empobrecer mais ainda. Então é legal primeiro a gente manter uma estrutura. Como que eu faço uma estrutura? Quando eu cheguei nesse terreno, ele não tinha nada, né? Ele era praticamente pelado. A terra não tinha casa. Eu morei em um barraquinho ali coberto com lona, né? Então eu tinha uma prioridade que era construir a minha casa. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma casa construída, né? Até eu vou mostrar aqui um pouco para vocês, ó. Ela não tá terminada, mas ela já tá bem adiantada no espaço, mas eu morei 2 anos num barraquinho de lona praticamente ali. Eu passava medo, porque quando dava vento eu tinha medo que descobrisse. Então, eu tinha a minha prioridade em construir a minha casa e também me alimentar, claro, porque
O meu terreno, ele é bem degradado, os antigos proprietários não sabiam cuidar, né, do solo, então eles fizeram assim aquela coisa muito... eles ponhavam muito coisas assim na terra que prejudicou o solo, então hoje o terreno não é bacana, mas quando a gente chega, então a gente já começa a plantar, né? Por exemplo, eu comecei a plantar bananeira, a plantar as frutíferas, que são coisas que demoram a produzir. Tudo é lento, né? Por mais que exista aqueles métodos que eu até trouxe aí no canal, que é o método do anjo. Gente, aquele é método do anjo mesmo, porque ele adianta bastante a produção. As plantas, né? As frutíferas que você ia levar até 7 anos para produzir, às vezes eu já tenho frutífera aqui com 4 anos, que tá indo para 4 anos, né? Que eu tô aqui. Ele já tá, eu já tô colhendo fruta, eu já tô colhendo as bananas, eu já colhi pêssego, eu tô colhendo laranja, tá certo, que eu fiz a enxertia, né, das laranjas, mas mesmo assim, ele tá bem acelerado o processo. Então a gente já tem uma estrutura. Não tinha água aqui no meu terreno, né, apesar de ser muito bom as vertentes de água aqui, mas ele não era preservado as nascentes, né, não era organizadinha, não tinha água encanada, não tinha luz. E a luz no campo também, ultimamente, tá tão dificultoso, gente. Deu muito trabalho para mim conseguir colocar a minha aqui, porque o terreno, quando a gente não tem INCRA, terreno pequeno, geralmente você não tem aquele número de TR, né, que é o número do INCRA. Então a Copel aqui no Paraná não tá mais trazendo luz, deu muito trabalho para mim conseguir luz aqui pro terreno. Então são as dificuldades que a gente tem de início no campo. Aí, mais ou menos depois de 2 anos que eu estava aqui no campo, eu já tinha conseguido ter as frutíferas, né, as bananas que já estavam produzindo, já tinha mandiocal, eu já tinha uma horta produzindo. Aí eu veio no segundo passo, que foi os animais, né? Porque ele é um ciclo, se a gente não conseguir fazer ele girar, né, aquele elo, então tudo que você vem de fora é caro. Tudo que a gente vai comprar é caro. Hoje, se comprar o alimento para os animais, meu Deus, não compensa. A gente não aguenta comprar alimento para os animais. Tem que gerar na própria propriedade. E o meu terreno não respondia, era uma dificuldade. Então, o que eu fiz? Eu peguei 60 metros quadrados, que dá a minha horta ali, e esqueci do restante. Ele é 10 mil metros quadrados aqui, o meu sítio. Então, eu peguei aqueles 60, cerquei de tela e comecei a colocar tudo quanto era matéria orgânica dentro daquele terreno. Eu não conseguia nem trazer um calcário para o meu terreno, eu não conseguia. Então, eu comecei a colocar folhas, tronco de bananeira e fazer todas essas coisas. E eu produzo, gente, o meu alimento, eu otimizei esse espaço e hoje eu tiro, eu não vou dizer 100%, mas 90% da minha alimentação desse pequeno espaço, porque eu otimizei, né, aquele espaço e eu planto em pequenas porções, pequenininha assim as porções. Então eu vou mostrar aqui para vocês enquanto eu tô falando, né, para vocês conhecer a minha horta e ver do que eu tô falando, porque quando a gente quer plantar muito grandes proporções, por exemplo, igual o meu pai que planta alqueires e mais alqueires de milho, né, feijão, essas coisas, eu tô dizendo de semente, né, aí, então, mas ele tem uma estrutura, eu não, então eu planto 100, 200 sementes por vezes que eu planto. Por quê, gente? Porque quando eu vou fazer um cultivo grande, né, se eu pensar, não, mas eu vou fazer uma roça grande, então aquilo eu vou ter que passar dias capinando, dias cuidando, eu não vou ter condições de irrigar, de adubar essas coisas. Então, o que eu faço? Eu planto 10 pés toda semana, ou de 15 em 15 dias. Aqui no meu caso, eu planto de 15 em 15 dias, 10 pés de milho. Porque quando eu começo a produzir, eu tenho 10 espigas de milho por semana, aqui para minha casa. E é muito facinho. Nossa, para limpar 10 pés, gente, eu não preciso às vezes nem de enxada, eu arranco com a mão mesmo, vou lá e já limpo. Eu
eu vou lá e já irrigo, eu vou lá e já adubo, e toda semana eu tenho milho. Aí eu faço aquilo, eu tenho tempo para plantar outra coisa, para cuidar de outra coisa, para estar pensando em outra coisa, para estar puxando o adubo lá da floresta, que eu trago muito folha da mata, né? Então me sobra o tempo, eu tô otimizando esse espaço. Então é a minha dica que eu dou para vocês que estão indo agora para o campo, né? Depois que vocês têm um tempo para se estruturar. Hoje eu tenho vários projetos que eu penso hoje em fazer para mim vender para mercado, mas ultimamente, né, eu atualmente, né, quer dizer, desculpa, atualmente eu não vendo ainda, não faço mercado, porque, poxa, né, se eu for pensar em fazer mercado, o que eu tenho que pensar? Vou vender repolho? Eu tenho 10 pés de repolho? Não, eu tenho que ter 2.000 pés de repolho. Nesses 2.000 pés de repolho não me sobra tempo para nada, a não ser para cuidar daquela plantinha ali. Aí eu vou gastar luz irrigando, eu vou gastar adubo, eu vou gastar um monte de coisa para ele produzir. Se eu conseguir vender, eu pego o dinheiro daquela venda e vou comprar a cebola, o alho, a alface, a berinjela, a abobrinha. Então quer dizer, eu vou estar apenas trocando figurinha, e é isso que muitas vezes o pessoal que vem para o campo não entende, gente. Então é melhor a gente produzir o nosso alimento depois que a gente já tem uma estrutura, porque só vai sobrando, né? Vocês que vão ir no campo vão ver que só vai sobrando, porque o que eu fiz hoje está feito, né? As bananeiras que eu plantei tá plantada, a frutífera que eu plantei tá plantada. Depois, para você manter ela em dia, é muito fácil da gente manter. Aí você pode ir abrangindo o campo. Hoje eu já consegui, né, fazer a calagem aqui do meu terreno. Hoje eu já faço um plantio maior do meu terreno aqui, né? Já faço mais coisas, eu já tenho animais aqui, né? Eu já tô cultivando abelhas, então já tô colhendo mel. Daqui uns dias eu já tenho mel para vender, mas tudo é bem em passos lentos que a gente começa, mas é muito gostoso, é muito gratificante você colher do que se plantou. Bora lá ver como é que tá as minhas plantas ali na hortinha? Bom, então vou fazer um tour com vocês aqui pelas minhas plantas para mostrar. É tudo pouquinho, como eu já falei, tudo de pouquinho, porque a gente que é sozinha, no caso sou só eu, né? Não tenho ajuda, minha filha ela estuda e é pequena ainda, então não me ajuda, eu faço sozinha. Aí eu faço aquilo que eu realmente vou precisar. Então eu planto sempre 10 pés, né? Até meu pai brinca comigo que tá no dia de plantar os 10 pés. Eu planto sempre 10 pés. Aqui eu vou plantar os meus 100 pés de feijão, né? Acho que vai uns 100 pés ou 200 pés de feijão aqui nesse espaço. Esse feijão é de 60 dias, então ele otimiza bem o espaço, porque ele vai me dar mais ou menos com 60 dias 5 kg de feijão. Eu já tenho um que eu plantei antes, né? Eu já tenho ali o outro feijão que já tá florando. Então, quando eu nem gastei tudo o outro, esse aqui já amadureceu. Eu já colhi, daqui 15 dias eu posso plantar mais 100 pés desse feijão. E veja, o tempo que eu vou passar para plantar isso daqui, ó, é bem rapidinho. Com 15 minutos eu fiz essa capinada, fiz as leirinhas e já vou plantar. Aí eu venho para colher, é rápido, eu vou molhar também, é rápido, né? Porque é rapidinho, eu já irriguei, é rapidinho, eu já coloquei uma adubação no pé. Esse aqui é o feijão, gente, que eu vou plantar agora. Esse aqui é da classe do feijão branco, esse aqui é o roxinho, é o famoso roxinho. Ele é bem gostoso e dá com 60 dias. Então, dentro de 60 dias, eu vou ter em média de 4 a 5 quilos de feijão nesse espaço aqui, ó. E o tempo que eu tô cultivando ele aqui é bem pouco, então me sobra todo o tempo para mim fazer outra coisa. Se eu for fazer uma plantação grande de feijão, eu vou passar dias cuidando desse feijão e não vou ter tempo para cuidar outras coisas. E eu preciso de levantar tudo no sítio, né? Eu preciso de produzir tudo junto, porque eu preciso de várias coisas. Então, eu planto ele assim em pequenas porções. O repolho, por exemplo,
Esse daqui, ó, ele já tá começando a fechar a cabeça. Eu já colhi um repolho antes, eu tenho outro ali que tá fechando cabeça, eu tenho esse. Eu tenho 3, 4 idades de planta, mas tudo em pequenas porções. Esse daqui, por exemplo, é a abobrinha, né? A minha abobrinha de árvore. Eu tenho 4 pés dela, porque eu plantei 4 pés, mas não tenho necessidade. Então ele vai sobrar ainda, porque ó, aqui tem 4 abobrinhas, que já aqui daqui 3 dias já dá para colher, né? Então eu não preciso de tanta abobrinha, só que, claro, a gente, depois você cozinha ela, dá para os porcos, dá para as galinhas, eles não comem cru, mas cozido eles comem. Então, por isso que tem que ter também as criações para você aproveitar. Aqui tem outro pezinho de repolho, né, que eu plantei 2 dias atrás. Aqui eu tenho um capãozinho de couve. Como eu disse, é tudo pouco, né, que é para me sobrar tempo para fazer outras coisas. As couves é bom a gente ter um pouquinho a mais também, às vezes, porque as galinhas comem, os porcos comem. Então, é muito bom ela para os animais. E o tempo que eu tô molhando, irrigando as minhas plantas, tudo tem gasto para mim. Aí, se eu for perder alguma coisa aqui que eu não consigo vender, é o dinheiro que foi fora. Então, por isso que eu não faço isso. Olha, isso aqui eu já tô colhendo, ó. Esse beterraba aqui já tá acabando. Tem algumas pés, mas eu já tenho outro que já tá começando a dar cabeça aqui, ó, que já tá produzindo. Eu tenho mais outro pequeno ali, que já tá plantado, né? Então, olha, esse daqui eu plantei aí uns 15 dias atrás, 20 dias atrás, por aí, eu plantei isso daqui, ó. Então, sempre é bom você fazer o plantio daquilo que você precisa. Isso aqui é meu agrião, tudo em pequenos espaços, gente, porque, como eu disse, se eu não vou fazer mercado, então para que eu fazer aqueles horrores de plantio só para gastar com irrigação, com adubo, porque se não fizer isso, nem produz. E o bom do ruim, ele anda bem perto, tá? Então, se você cuida bem, cuidado da sua planta, e você vai ter ela, ou você cuida meia boca e não vai ter ela, e desperdiçou seu tempo. Então, sempre é bom a gente fazer dessa forma. Não é um exemplo a ser seguido, né? Mas é o que eu faço. Eu tô mostrando a minha história aqui para vocês. Aqui eu tenho 6 pés de pepino, otimizando o espaço aqui, ó, porque eu vou fazer ele envarado. Vai subir aqui no fitilho, né? Aqui, então, quando eu venho cuidar desses pés, gente, com 10 minutinhos eu cuidei deles aqui. Eu já enramei eles, coloquei a cobertura aqui no meio, né? Coloquei uma cobertura. Então, fica muito prático pra gente fazer isso daqui, ó. Aqui é o pimentão, por exemplo, né? Então, eu tô passando aqui agora ele na primeira fita ainda de pimentão. Eu fiz um plantio de ervilha aqui e acabei que matei a minha ervilha um dia que eu coloquei um produto aqui exagerado, né, que não deu certo, e matou a minha ervilha. Ficou 2 pés, que vai só garantir a semente aqui para a próxima. Mas, ó, o pimentão tá super bonito, ó. E são uma dúzia aqui de pimentão. E esse daqui, gente, quando eu preciso de adubar ele, né? Se falta adubo e eu quero colocar esterco bovino, por exemplo, eu pego o balde, corro ali na minha vizinha e trago uma baldada e pronto, já tá adubado. E depois, quando você vai terminando uma cultura, você já tem outra. Eu sempre trago vídeo aí no canal mostrando os consórcios que eu faço. Ó, esse daqui é o nabo, é o rabanete, né? Esse canteiro tinha rabanete. Aí, agora eu coloquei aqui o alcachofra e coloquei também aqui uns pezinhos de repolho junto, porque assim que tirou a alcachofra, outro já tá produzindo. Ó, por exemplo, alface. Eu tinha alface nesse canteiro, agora eu plantei o beterraba, então a alface nem acabou ainda, o beterraba já tá produzindo. Só que tudo isso vocês têm que observar as famílias das plantas, as plantas amigas e as inimigas, porque elas disputam os mesmos nutrientes. Então, quando eu planto plantas que não são companheiras, aí também elas não dão bem. Então, por isso que tem que observar. A cebola, por exemplo, a gente já pode ir colhendo ela verde assim mesmo, né? Você já vai colhendo, é bom colhendo verde. Desde que ela começou a dar, você vai arrancando as cabeça maior, você usa as folhas junto, nada se perde.
E aqui eu tenho uma que eu gosto bastante, que é aquela a cebola alho, né? Aquela cebola de dente, como eu falo aqui, ó. Ela dá cabecinhas pequenas, assim, ó. Ela não é tão forte, ela é mais fraca do que a cebola de cabeça mesmo. E ela dá muito, gente. Uma cabecinha dessa, depois que ela produz, ela dá olha o tanto de cabecinha que deu em um pé, ó. Era uma mudinha. Então é muito bacana também essas espécies rústicas, assim. Eu gosto de produzir essas espécies crioulas, essas caipiras, como a gente chama assim, porque elas não exigem de muitos de insumos. Aqui estão meus animais, né? Aqui eu tenho apenas 20 galinhas, na verdade acho que é 17. Tem um porquinho na estiva, porque a gente precisa para descartar o resíduo. Da horta sobra bastante resíduo, o resto das coisas, então você nada se perde. E você colhe o ovo, né? Eu colho aqui pro meu gasto, né? Geralmente eu colho de 8 a 12 ovos por dia, dessas galinhas que eu tenho. O que sobra do meu consumo aqui eu vendo, e assim vai. Aqui são os feijão que eu já plantei antes, né? O meu 100 pés de feijão anterior. Então ele já tá na fase que já tá fazendo rodinha aqui para florir, né? Ele já vai florescer. Quando eu colher esse daqui, eu posso plantar no lugar desse daqui um milho. Esse aqui também é de 60 dias, ele produz com 60 dias. Então assim que ele amarelou, eu já posso plantar outro cultivo, por exemplo, o milho, que é o que eu vou passar aqui no meio, ó. Umas leiras de milho, aqui tem a batata doce. Aí esse daqui é aquele tomatinho caipira. Sabe aquele tomatinho que a gente chama tomate do mato? Só que não é azedo, não é um azedo, ele é bem gostosinho. Ele tem o mesmo sabor do tomate grande, só que ele dá pequenininho. Então a única diferença ali é porque ele é pequeno. Mas ele é tão forte que, ó, esses pés eu nunca coloquei nenhum tipo de insumo e ele tá bem bonito. Essa aqui é a moranga, né? Essa aqui nasceu espontânea aqui e eu cuidei e já tô colhendo dela. Olha, os tomates já começou a dar tomatinho aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, ele tá bem carregadinho. Dá bastante. Depois que ele começa a madurar, todo dia você faz uma colheita por muito tempo. Não precisa de você tá adubando, nem mesmo irrigando. Eles são bem rústicos mesmo, são bem resistentes às pragas, né? Porque tudo que é modificado aí em laboratório para produzir mais, para dar maior, ele também tem a natureza mais fraca, então precisa de mais cuidado. E olha como tenho bastante aqui as morangas, ó, que bonitinha. Tudo elas dá pra gente fazer uso. Então, morar no campo é uma benção, gente, porque você aproveita de tudo. Desde das plantas punks que nascem em volta de casa, desde as ponteiras daqui das abóboras, né? Tudo a gente faz aproveito. E se você for olhar em volta, assim, você vai ver que você nem consegue aproveitar tudo que nasce espontâneo, que dirá o que a gente planta ainda. Eu também cultivo alguns temperinhos. Aqui os temperinhos eu gosto de cultivar nos vasos, porque eles são mais delicadozinhos e às vezes passa lesma, essas coisas no chão, então não é bacana. É bom sempre estar erguidinho assim, ó. Eu tenho alecrim, tenho a estevita, a estévia, né? Tem a erva do caril, tenho o tomilho, tenho o manjericão. Aqui, né? Essa aqui é a estévia, né? Que é aquele adoçante natural, que é a estévia. E aqui na barranca da estrada, né, que tinha uma barranca aqui que era só pedregulho, aqui não produzia nada, nada, nada. Então, para otimizar o espaço também, pra gente produzir, eu peguei algumas garrafas que era do antigo proprietário, né, que ele bebia todas, e fiz essa cerquinha aqui, ó, e fui colocando as folhas, as coisas aqui de matéria orgânica para ir apodrecendo. Daí depois a gente só fazer o plantio. Eu plantei babosa, plantei várias coisas aqui, hortelã, melão do Andes, coloquei aqui moranguinho, amorinha, salsinha. E várias coisas eu faço nesse canteiro aqui, ó, a amorinha que bonitinha. Eu já colhi ela já hoje, gente. Todas essas que tá vermelhinha aqui, ó, amanhã ela vai tá pretinha. Então já o suco de amanhã já tá garantido. Ora os pronobis eu tenho aqui.
E também tem as plantas amigas que a gente sempre tem que cultivar, como a mamona, que ela é ótima para você adubar um terreno. Ela é muito rica em matéria orgânica e traz muito nitrogênio para o solo. Aí aqui eu planto alguns remédios, algumas ervas medicinais, né, que já tá produzindo aqui. E eu fiz essa cerca e tô colocando aqui as folhas, né? Tudo que eu consigo aí de trazer com o tempo, eu vou ponhando aqui, porque daqui 1 ano, mais ou menos, ou quem sabe 2 anos, aqui vai estar cheio de uma terra bem boa, bem adubada, e eu posso plantar outras coisas aqui também. Então tem que ir preparando antes. Esse aqui é a minha colheita que eu fiz para o almoço de hoje, né? São o que eu trouxe para o almoço de hoje, ó. Eu mostrei tanta coisa lá para vocês e parecia que nem tinha nada, né? Mas eu colhi alface, colhi aqui a cebola, colhi o rabanete, a mandioca, ovo e abobrinha. E é só fazer o meu almoço que já tá feito a feira de hoje.